Salve, salve nação, vamos para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez reagindo a um corte de João Guilherme, que rasga elogios ao Flamengo, fala muito bem do técnico Felipe Luiz e também da postura do Flamengo, realmente mereceu ganhar esse título. O João Guilherme também projeta títulos que o Flamengo pode ganhar ano que vem, possíveis contratações e tudo mais. Então por isso assiste o vídeo até o final, deixa aquele like e sem mais enrolações, vamos para o vídeo. A pior coisa que poderia ter acontecido para o Atlético e os atleticanos e atleticanas é ver o Flamengo campeão na Arena MRV. O Flamengo é o primeiro time a levantar uma taça nesse estádio que tem uma história que ainda está começando, mas está registrado. O primeiro campeão da Arena MRV é o Flamengo. E com todo mérito, né, gente? Com todo mérito. Cá entre nós, foi um show. Se você juntar as duas partidas, 3-1 no Maracanã e 1-0 hoje aqui, ó, na Arena MRV, o Flamengo sobrou na turma. Hein? Sobrou na turma. No Maracanã, deitou e rolou. O gol do Allan Kardec deu uma esperança ao Atlético. E hoje, sinceramente, o Atlético veio para cima, como já se imaginava, em casa, né, com o apoio da torcida, precisando tirar uma diferença grande. Mas olha, o Atlético esbarrou numa equipe muito consistente, muito bem arrumada, muito bem plantada em campo e com um esquema muito bem montado. Nós temos vários, mas vários pontos para destacar aqui nessa live. E o Flamengo, merecidamente, é pentacampeão da Copa do Brasil. Ele iguala o Grêmio, que tem 5 títulos, e está um do Cruzeiro, que vai ser falado aqui nessa live também, hein? Esse barulho é O lá no WhatsApp Cruzeiro do João será Guilherme. assunto aqui, porque o Cruzeiro apareceu no noticiário, uma situação que ainda deixa mais incomodada ainda os atleticanos. Mas o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil, é um time que, no geral, é o maior time brasileiro da Copa do Brasil, é aquele que mais vezes chegou a finais. O Flamengo chegou nas 3 últimas finais, ganhou do Corinthians em 22, perdeu para o São Paulo ano passado e ganhou do Atlético Mineiro esse ano. E pela segunda vez na sua história, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil fora de casa. Ganhou em 90 contra o Goiás jogando fora. Depois, 2006, foi campeão no Maracanã, 2013 campeão no Maracanã, 2022 no Maracanã. Esse ano, a primeira vez, o Flamengo campeão fora de casa. Perfeito? É isso aí, muito obrigado, hein? Nós temos aqui 2.566 pessoas. Está aumentando aqui. Vamos passar de 3.000 já já. E eu peço... Fala, JG! Obrigado. Beto Pedreiro. Fala, João. Aqui é o Andrezinho da bateria da Beija-Flor de Nilópolis. Sou seu fã, meu amigo. Rapaz, estou vendo aqui alguns comentários que são desrespeitosos. Coisa de torcida, zoação da galera. Isso aí é normal. Agora, eu, como comunicador, que chego a muitas pessoas, divulgar isso, eu vou estar estimulando um clima hostil de rivalidade. Hoje nós vimos cenas lamentáveis na Arena MRV. Desde antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo. E, sinceramente, era óbvio que isso ia acontecer. E por que isso ia acontecer? Existe um clima hostil
um ódio da torcida do Atlético contra o Flamengo. E aí é que está o ponto. Que eu acho que nós, que somos pessoas públicas, temos uma responsabilidade muito grande nisso. A gente não pode ficar divulgando e inflamando isso. Imprensa, dirigente, jogador, ex-jogador, todo mundo, torcedor, porque hoje em dia os torcedores têm acesso às redes sociais e ficam espalhando essas teorias raivosas e de ódio por aí. Mas o que aconteceu hoje na Arena MRV, a gente já imaginava que fosse acontecer. E por quê? Gente, esse ambiente hostil, ele é estimulado diariamente. Quem vem em público e fala, lembrando o que aconteceu em 1981, nós estamos em 2024. Ficar lembrando daquilo ali. Lançar vídeo lembrando daquilo ali. Acirrando, motivando, trazendo um clima pesado para o jogo, tem responsabilidade no que aconteceu. Quando dirigentes de clube vão e falam, a gente está com medo da arbitragem, porque sabe como é que é, a gente é sempre roubado, aquela coisa toda, está colocando lenha nessa fogueira. Quando os jogadores, ex-jogadores, integrantes da imprensa, e aí a carapuça sirva para quem quiser vesti-la. Eu não vou falar nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são essas pessoas e é muita gente. É muita gente. Os caras chegam lá, tem que tomar cuidado. Arbitragem, olha lá, o que vai acontecer, é isso, nós fomos roubados, 1981, olha só, que coisa, dá nisso. A história está registrada. Todo mundo sabe que em 1981, no estádio Serra Dourada, numa arbitragem polêmica de José Roberto Reit, o Atlético Mineiro teve 5 jogadores expulsos e, com isso, acabou sendo eliminado da Libertadores da América, que depois o Flamengo, com todo o brilhantismo, com um timaço extraordinário, viria a ganhar e se tornar campeão mundial. Acontece, minha gente, que isso foi em 1981. Eu tinha 10 anos e me lembro bem disso, eu vi tudo o que aconteceu. Hoje eu tenho 53. Quantos jogos entre Atlético Mineiro e Flamengo aconteceram depois disso? Quantos? Vitórias do Flamengo, vitórias do Atlético, erros de arbitragem contra o Atlético, erros de arbitragem contra o Flamengo. Hoje mesmo, o Lianco tinha que ser expulso. Não foi. Tudo bem. Eu fico imaginando se fosse o Léo Ortiz no lance em cima do Hulk, por exemplo, o que estaria acontecendo agora. Pois é. Tinha que ser expulso. Ok. Gente, a história está aí. Agora, ficar jogando lenha nesta fogueira, regando esta planta, estimulando esse clima hostil e de ódio, dá nisso. E não é só entre Atlético e Flamengo, não, hein? Entre todos os clubes que têm rivalidade. Todos que têm rivalidade. E nós temos muitas rivalidades no futebol brasileiro. Eu acho que as figuras públicas devem ressaltar a história, os grandes clássicos, os grandes momentos, os grandes jogadores, os feitos das suas torcidas, as grandes conquistas. Agora, ficar metendo o dedo na ferida e cavucando para abrir a ferida, que já está ali e vai ficar, está na história. Depois de 40, 50 anos, sinceramente,
Então, eu acho que tudo o que aconteceu hoje na Arena MRV, há uma responsabilidade muito grande dessas figuras públicas que ficam o tempo todo lembrando disso. É um vitimismo irritante. Cara, temos que falar de bola, falar de jogo, dois grandes times. O Flamengo mereceu ganhar porque ele foi melhor do que o Atlético Mineiro e ele tem um time e um elenco que são melhores que do Atlético Mineiro e mostrou que foi melhor em campo. Antes do primeiro jogo já estava se falando aquela coisa toda que a gente sabe o discurso e criando um clima de guerra. Sinceramente, eu não faço isso. Eu não compactuo com isso e acho lamentável quem faz isso. Todo jogo tem a sua história. O Atlético já conseguiu vitórias em cima do Flamengo, o Flamengo já conseguiu vitórias em cima do Atlético. E a vida segue, gente. Vamos ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de cuidado. O mundo está muito violento, com muito ódio. O futebol é uma paixão incontrolável que mexe com as pessoas de tal forma que elas ficam malucas e são capazes, por causa do fanatismo, de fazer muitas coisas. Então, se você fica estimulando isso, eu confesso que eu fiquei revoltado hoje vendo o jogo na Arena MRV, porque eu sabia o que ia acontecer. Antes do jogo, numa live que eu fiz aqui, eu já tinha alertado. Falei, ó, cuidado, ficam falando. Não deu outra. Que sirva de lição, não só para Atlético e Flamengo, para todos os grandes jogos em que existe muita rivalidade. Cuidado com as palavras, gente. Cuidado com o discurso. Cuidado com as narrativas. Isso pode aumentar o ódio e gerar uma tragédia. Essa é a minha opinião. E parabéns ao Flamengo. Campeão na bola. Os atleticanos sabem disso. O Flamengo foi melhor. Mereceu ganhar com sobras esta Copa do Brasil. Agora é o seguinte. Isso aí, tudo que eu falei, merece essa vinheta aqui, ó. Que desagradável. Que desagradável, hein? Ficar jogando lenha na fogueira, estimulando o ódio. Dá nisso aí. Cenas lamentáveis. Agora, vamos falar da conquista do Flamengo? Vamos lá. Antes eu vou registrar aqui alguns comentários da galera. Olha, Felipe Luiz, eu vou te falar um negócio. É inacreditável. Estou insuportável. Obrigado, Lara, pela sua audiência e participação. Flamengo, R$2. Muito obrigado. Olha aqui, galera tá incontrolável. Adalto, Mengão, queridão. Selby a falar nessa live aqui. Agora, tem outra vinheta aqui que a gente precisa mostrar, né? Quem foi o deboche dessa conquista do Flamengo, pentacampeão do Brasil? Hein? Olha aí. Um deboche. Felipe Luiz. Direto e reto. Esse é o nome da conquista do Flamengo. O Flamengo vinha de um trabalho realmente que não deu certo do Tite. Nos últimos 2 meses do trabalho do Tite, após ali a Copa América, desandou completamente. O Flamengo se perdeu, ele perdeu o controle do grupo, os jogadores não estavam mais contentes com o trabalho do Tite, Flamengo eliminado da Libertadores da América, e aí foi um peso muito grande. Tite demitido. Aí era a semana da estreia do Flamengo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. 2 dias antes,
o Flamengo anuncia que Felipe Luiz, que estava treinando o time sub-20 do Flamengo, seria o treinador da equipe profissional e com um contrato até dezembro de 2025. A torcida queria. Muita gente apostava no trabalho do Felipe. Mas eu tenho certeza que ninguém imaginava que seria tão bom como está sendo. Talvez nem o próprio Felipe Luiz. Minha gente, vamos lá. O Felipe completou hoje o 9º jogo como técnico profissional de futebol. Desses 9, 4 pela Copa do Brasil. Mata-mata contra o Corinthians, ida e volta, ele ganha 1-0, empata na volta 0-0, controlando e dominando o adversário, Flamengo na final. Atlético Mineiro, para decidir aqui, ó, não é mole não, hein? Primeiro jogo em casa, depois tem que decidir aqui dentro. Uma atuação espetacular no Maracanã, 3-1. E hoje, na Arena MRV, ele até aqui, nessa curtíssima trajetória como treinador de futebol, para mim, foi o seu show maior. Atingiu o seu ápice. Porque o que ele fez hoje foi muito interessante. Ele mostrou um repertório, uma variação, uma leitura de jogo, uma maturidade de quem, com tão pouco tempo como técnico, mas muitos anos de futebol como jogador, é diferente ser jogador do que ser treinador, ele mostrou que ele é impressionante. Porque, gente, ele começa a partida de uma forma. Ele imagina um 4-4-2, enchendo o meio-campo com o Pulgar, com o Gerson, com o Everton Araújo, que nós vamos falar dele daqui a pouco, com o Arrascaeta, e uma dupla de ataque, Gabigol e Michael. Ele mudou em relação ao jogo do domingo passado no Maracanã, que ele começou com 2 atacantes abertos e o Gabigol enfiado. Primeiro tempo, o Flamengo se comportou bem. O Atlético pressionou. Mas durante todo o jogo, quem teve mais chances criadas e trabalhadas foi o Flamengo. As chances que o Atlético teve foram em erros da defesa do Flamengo, como aquela saída do Rossi para o Pulgar, que o Paulinho chutou em cima do Rossi, né? Ou então erros defensivos ou chutes de fora, ou bolas cruzadas. Entrar na área do Flamengo, trabalhar a bola para criar uma chance de gol, o Atlético não conseguiu. O Atlético ficou na periferia. O Atlético ficou rondando. Era chute de longe, era cruzamento na área. Quando a defesa do Flamengo dava um mole, o Atlético ia lá e tinha uma chance gerada pelo erro do adversário. Mas o Atlético, desde o primeiro tempo, não criou chances trabalhando a bola e entrando na área. O Flamengo não. O Flamengo teve chances. Com Wesley pelo lado direito, sempre uma opção muito interessante. Teve chance com o Gerson, teve chance com o Arrascaeta de cabeça, teve uma que passou no pé do Gabigol. Então o Flamengo, desde o primeiro tempo, se mostrava mais organizado. E o Atlético na base do vamos que vamos, eu acredito. E é óbvio, o bom time que tem vai chegar e vai pressionar, até porque precisava. Aí veio o segundo tempo, meus amigos. E o Milito mexe. O Milito, ele tira a linha de 3 zagueiros, porque o Lianco tinha que ser expulso e não foi, já tinha cartão amarelo, estava na mira da arbitragem. Ele tira o Lianco. Colocou o Saravia. E colocou o Allan Kardec. Tirou o Zarate. Ele mudou a formação do time do Flamengo. E aí, no intervalo, começa o show de Felipe Luiz. Ele tira o Gabigol e coloca o Bruno Henrique.
Na hora, eu pensei assim, porra, não entendi. Não entendi o que o Felipe está querendo fazer. Porque o Gabi tem presença de área, o Bruno Henrique joga pelo lado, eles formam uma dupla já muito entrosada. Ele tirou o Gabigol e deixou o Michael, que não fez um bom primeiro tempo. Aliás, hoje fez um jogo bem abaixo do que pode fazer. Entretanto, o Michael é um jogador, taticamente, muito mais participativo do que o Gabigol. Corre muito mais, ocupa muito mais os espaços e ajuda muito mais na marcação. Qual foi a ideia do Felipe? Eu vou manter uma pressão na marcação com Michael e colocar o Bruno Henrique para as suas arrancadas no contra-ataque, porque ele sabia o Atlético viria para cima e o contra-ataque ia ficar cada vez mais liberado. A mexida do Milito, colocando o Allan Kardec na área e abrindo o Paulinho e o Hulk, começou a trazer um pouco mais de problemas para o Flamengo. E aí, o segundo ato do show de Felipe Luiz. Ele tira a Arrascaeta, que fez um grande jogo, hein? Correu muito, deu belos passes como de hábito, teve uma chance de fazer um gol de cabeça que ele foi genial, ele cabeceou no contrapé do Everson e a bola acabou passando rente à trave. Everson, que aliás talvez tenha sido o grande nome do jogo, porque ele impediu que o Atlético levasse uma goleada histórica dentro da Arena MRV. E aí, quando tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno, vocês vão lembrar que ele tinha feito isso por necessidade no jogo contra o Corinthians em Itaquera, porque o Bruno Henrique tinha sido expulso aos 27 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo se tornou praticamente intransponível. E foi o que ele fez. Ele colocou 3 zagueiros, bloqueou essa investida de 3 atacantes que tinham o Atlético, liberou o Wesley, que é um jogador que vem numa evolução impressionante e que, além de ter uma boa capacidade de marcação, ele tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ele é um ala com um poderio de ataque impressionante. A partir desse momento, ele tira o Arrascaeta. Aí você imagina, porra, tá tirando o cara que cria jogadas, o Flamengo vai recuar e o Flamengo vai chamar o Atlético e vai ter dificuldade para criar a jogada. Queridos e queridas, a partir daí o Flamengo passou a dominar o jogo e a criar muito mais chances. Por quê? Porque ele bloqueou o Atlético, liberou o Wesley, adiantou o Gerson e a bola começou a chegar mais no ataque com mais jogadores. O Wesley, o Gerson chegando, o Bruno Henrique e o Michael que estavam ali. Mais um ato do show de Felipe Luiz. Michael, né? Correndo, marcando, lutando, se empenhando, não estava jogando bem. Perdeu uma chance incrível. Aliás, o Flamengo perdeu uma dúzia de chances para fazer gols hoje, né? Ele tira o Michael. Porra, tirou o Michael. Botou o Gonçalo Plata. Características parecidas, né? Mas ele colocou o Gonçalo Plata com muito mais gás, estava chegando, para manter o poderio desse ataque e formar uma dupla que se mostrou letal ao lado de Bruno Henrique. Saiu deles a jogada do gol depois do Allan Kardec ter perdido a maior oportunidade do Atlético no jogo, numa bola que ficou na pequena área no pé dele. Ele perdeu. E o futebol dá os seus avisos. Ali dava para ver, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil. E a arrancada no contra-ataque. E o Plata, recém-chegado, já valeu o investimento. Fez um gol de placa. Um gol de placa do Plata na Arena MRV. E consolidou a conquista do Flamengo. Então, meus amigos, o Felipe Luiz, ele fez isso tudo só no jogo de hoje. Alexandro, extraordinário.
Ele bancou Everton Araújo. Que jogador, hein? Que volante. Torcida andou pegando no pé dele aí, que ele perdeu uma bola lá no jogo contra o Internacional e tal. Mas que jogador, hein? Que capacidade de marcação. E ele chega ao ataque também. É que ele hoje estava mais contido pelo trabalho defensivo dele. Que jogador esse Everton Araújo. O Flamengo foi pentacampeão da Copa do Brasil com uma marca muito forte de ter jogadores criados em casa. Wesley, Everton Araújo, jogadores que foram importantíssimos nesta conquista, que tem indiscutivelmente Felipe Luiz como o grande nome da conquista do Flamengo, e ele conquista o seu primeiro título como profissional. Existe na história, vamos pesquisar isso, algum treinador que no primeiro ano de carreira conquistou 3 títulos por 3 categorias diferentes? Porque ele foi campeão da Copa Rio pelo Sub-17 do Flamengo, aí ele foi campeão mundial Sub-20 com o Flamengo, e agora ele é, depois de apenas 9 jogos no profissional, campeão da Copa do Brasil. Título importantíssimo. Eu ouvi muita gente falando, a Copa do Brasil tinha que ganhar muito mais. É verdade. Era para o Flamengo ter ido mais longe na Libertadores, era para o Flamengo estar melhor no Campeonato Brasileiro, mas, gente, a Copa do Brasil, ela é muito relevante. Ela é uma competição que tem um peso muito grande. O ano do Flamengo está salvo pela conquista da Copa do Brasil, e deve-se isso a Felipe Luiz. Foi ele que transformou tudo. Flamengo já está garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Flamengo aguarda o seu adversário na decisão da Supercopa, hein? Vai ser contra quem, hein? Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, porque o campeão brasileiro enfrentará o campeão da Copa do Brasil no jogo que vai abrir a temporada 2025. Pode ser um Flamengo e Botafogo, pode ser um Flamengo e Palmeiras, pode ser um Flamengo e Fortaleza. Tem gente que acha que dá no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, mas quem sabe. Então, essa conquista é muito importante, ela é muito relevante, e o ano do Flamengo está salvo. E a diretoria do Flamengo, presidida por Rodolfo Landim, que conquista, no dia de hoje, o seu 13º título, é uma gestão vitoriosa, mas que errou muito também e perdeu muitos títulos. Errou muito na administração interna do departamento de futebol, errou muito na hora de contratar treinadores e de dar apoio, de dar respaldo a alguns treinadores. A diretoria do Flamengo vai terminando esse mandato com um grande acerto. Se lá no início acertou em Jorge Jesus, aqui no final acerta e muito com Felipe Luiz. No meio do caminho, acertou também com Dorival Júnior. É isso aí. Gabriel Barbosa. Meus amigos, com a conquista de hoje, 3 jogadores entraram definitivamente para a história do Flamengo: Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Eles conseguiram o 13º título com a camisa do Flamengo e igualaram a marca simplesmente de Zico e Júnior. Ou seja, eles também se tornaram jogadores lendários. Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol. 13 conquistas, junto com Zico e Júnior. Porra, não é pouca coisa, não. Esses caras formam a primeira prateleira da história do Flamengo em termos de número de títulos conquistados.
é algo extraordinário. Gabriel Barbosa, o Gabigol, que chegou ao Flamengo em janeiro de 2019, está eternizado no Flamengo. Para sempre ele será lembrado. E ele colaborou decisivamente para a conquista da Copa do Brasil. Os 2 gols de Gabigol no Maracanã contra o Atlético Mineiro encaminharam a conquista rubro-negra. Então, Gabriel sai por cima do Flamengo. Ele sai campeão. E ele, maquiavelicamente, ele deixou para anunciar exatamente no momento da consagração. Ele é muito inteligente. Ele sabe usar a mídia e mexer com o povo. Na hora da conquista do título, na festa do gramado, ele vê um microfone, se aproxima, dá uma entrevista e fala: esta foi a minha última final no Flamengo. Eu não vou ficar no Flamengo. Teve um treinador que não me respeitou, mandou o recado direto para o Tite e falou da diretoria do Flamengo, que, segundo ele, tinha conversado com o pai, com o empresário, eles tinham apertado a mão, ou seja, segundo ele, tinham feito um acordo e depois voltaram atrás. E que ele ficou sabendo de coisas através de podcasts. Pois bem, o meu podcast tem uma participação disso aí. Porque foi no podcast Fala João, no final do mês de junho, que o presidente Rodolfo Landim, ao responder uma pergunta minha, declarou: nós já fizemos uma proposta ao Gabriel, só depende ele aceitar. Qual é a proposta? 1 ano de contrato e 50% de aumento. Se ele aceitar, já está renovado. Isso gerou uma polêmica muito grande, o empresário dele foi para as mídias, deu entrevista em televisão, dizendo que aquilo era um absurdo. O desgaste se acentuou. Gabriel, todo mundo sabia, não tinha afinidade nenhuma com o Tite, que realmente, quando foi trazido para o Flamengo pela diretoria rubro-negra, foi para confrontar o Gabriel e baixar a bola dele, porque ele estava incontrolável. Mas Gabriel venceu essa queda de braço. Tite foi embora por baixo, sai menor do Flamengo e ele continuou, sai maior, porque ele chega a 13 títulos, campeão com uma participação decisiva e resolve ir embora. Ele mostrou que guardou uma mágoa do Flamengo. Mas o que eu quero dizer aqui, e é muito difícil você ir contra um ídolo, é que Gabriel também tem muita culpa nessa história. Não se esqueçam, e isso está sendo jogado na conta do Tite, que realmente não aproveitou o Gabigol como deveria e poderia, nem na seleção brasileira. Ele merecia muito mais oportunidade. Estava no auge. No Flamengo não seria diferente. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like, fazendo um resumo do que foi falado aqui. O João Guilherme comentou sobre Felipe Luiz ter sido a pessoa principal para dar esse resultado para o Flamengo que a gente estava precisando para termos títulos. Também frisou como o Galo ele não jogou bem, mas na verdade foi o Flamengo que jogou muito e não deixou o time do Atlético jogar. O Galo é muito chorão, reclama de muita besteira, mas o que eles precisam é jogar bola. E eles não fizeram isso
graças também, mérito ao que o Flamengo jogou. A gente viu no vídeo também polêmica aí de Gabigol indo embora, dando fortes declarações, e agora ele provavelmente vai pro Cruzeiro fazer a sua nova história. Mas a gente agradece a vocês aí por ter assistido o vídeo até aqui. Agradecemos bastante a vocês aí. Comentem de onde vocês estão assistindo o vídeo. Compartilha com a gente aí muitas informações. E galera, visto que Gabigol ele não tá mais no Flamengo, será que o Flamengo vai buscar um novo atleta? Visto que Pedro está machucado, Carlinhos não é a altura do Flamengo. Então será que o Flamengo vai buscar outro jogador? É isso que vamos compartilhar em novos vídeos aí para vocês irem acompanhando com a gente aí. Tá bom, galera? Então a gente agradece a vocês por ter assistido o vídeo até aqui. Pedimos que vocês deixem um like aí, se inscrevam no canal. Continua assistindo o vídeo com a gente. Teremos muito vídeo sobre o Flamengo. Então continua ligado aí no nosso canal. Tamo junto e até a próxima.